Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa Power Morning, para a gente começar o dia bem aí, focados, começarmos o dia aí totalmente conectados aí com a fonte, com o manancial, com a usina do conhecimento, a usina da sabedoria, a usina do poder, que são as Sagradas Escrituras, ou seja, a gente tem um GPS, a gente tem um mapa, a gente tem um referencial aqui maravilhoso para nos ajudar a começar bem todos os dias, para que nós possamos ter em Deus aquele manancial e nós sermos como as árvores ali plantadas junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, que tudo que fizer prosperará. Hoje é o nosso Power Morning, deixa eu colocar aqui, Power Morning, para a galera que vai chegar depois saber o que está rolando. Número 10, hoje é o nosso 10º encontro, nosso penúltimo encontro desse primeiro tema, Power Morning 10, e o tema é o firmamento. Deixa eu colocar aqui, o firmamento. Botar aspas, Power Morning 10, o firmamento. Conferir, tá tudo certinho. Agora deixa eu fixar o comentário para ele poder ficar aí. Obrigado a todos que estão chegando, Andresa, Alex, João, Sueli, Elaine, valeu, sejam bem-vindos. Já chama a galera, aí aqui embaixo, aqui no cantinho tem uma setinha para compartilhar, já compartilha, chama a galera aí, marca os outros, né? A melhor maneira de dar um up aqui no Power Morning é você nos ajudar no compartilhamento. Isso aí dá uma força muito legal para o nosso trabalho. Então, a gente está lá no Gênesis 6 hoje, Gênesis 1:6, e a palavra diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Olha que interessante, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então hoje a gente vai tratar dessa ideia do firmamento, né? Lembrando que quando Deus diz, né, aquela mesma expressão interessante, né, que só Deus usa, o que a palavra traz aqui, né? Vaiomer no hebraico, Vaiomer Elohim, Yehi Rakia, haja firmamento, tá certo? Vem de raká, que significa se espalhar, né? Assim como as cortinas de uma tenda ou de um pavilhão, significa a expansão do espaço, né? E consequentemente, né, todo o espaço ali que separa as nuvens e tal, que estão nas regiões mais altas. Ou seja, a gente já olha essa palavra aqui e já vemos um insight poderoso, um insight maravilhoso. Por quê? Quando a gente vê essa palavra, né, do firmamento, rakia, vem de raká, né, que tem essa ideia, abrir, né, esticar, dar uma esticada, né? Então a gente primeiro dá uma esticada também, né? Bom dia Vilma, bom dia Marli, bom dia Fabi, bom dia a todos aí. Então, dar uma esticada, né? Então é esse firmamento visível, vem do raká, né? Como eu falei para vocês, a expansão, o overlay, né? Como se fosse uma cobertura, uma abertura mesmo, né? Uma esticada. O que significa isso, pessoal? Quando Deus está fazendo o firmamento, ele está abrindo espaço nas partes superiores. Ele está pegando as partes superiores e está abrindo espaço. O que quer dizer isso? Nós já vimos aqui que o André Churraqui traduziu Shemaim, o céu, como cabeça, né? No princípio, ou seja, anteta, na cabeça, na mente. Então o céu é a mente, a terra é o corpo. O céu é o pensamento, a terra é o coração. O céu é a especulação, é a reflexão conceitual abstrata, e a terra é a prática, tá certo? O céu é a teoria, o corpo é a prática. A gente tem essa rota aqui no Power Morning. Então,
O que acontece nesse momento? Depois que Deus separa a luz das trevas, Deus pega e ele faz uma expansão nas partes superiores. Sabe o que significa isso pra gente aqui? Quando Deus fala haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, significa Deus está abrindo espaço nos céus. Deus está abrindo ali um caminho nos céus. Deus está criando margem de manobra no céu. Deus está abrindo o céu para que ele possa ter ali espaço na mente para você criar, espaço na mente para você pensar estrategicamente, espaço na mente para você ter ali manobra, para você começar a conectar, para você fazer essas conexões, né? E a ideia que está nessa palavra rakia de firmamento é a ideia do artífice que está batendo no metal, está batendo no ouro ali, para fazer com que o ouro fique reto, fazer com que o ouro fique liso, tá certo? E por isso que a palavra rakia, ela dá origem também não só a espalhar, né, colocar ali uma estampa, mas dá origem também à palavra martelo, né? Tem a ideia de martelo. O que significa isso? Como é que Deus abre espaço no firmamento e achata o firmamento para ele se espalhar? Como se fosse uma massa condensada e Deus vai batendo nela, pou, 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 e ela vai amassando e espalhando, entendeu? A ideia é pou, 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 pou. O que isso nos lembra, né? Imagina uma pedra de ouro e o artífice batendo na pedra para fazê-la se transformar numa placa de ouro, né? Ele batendo ali, batendo. O que significa isso? Me lembro muito daquela passagem que Jesus fala: batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Ou seja, Deus coloca na sua mente um modus operandi de busca. Deus bota na sua mente um modus operandi de bater e abrir-se-vos-á. Deus bota na sua mente um modus operandi de buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Você está sempre ali buscando. Você está como aquela passagem que Jesus fala, né, do homem que estava capinando um terreno, cavando um terreno e encontrou um tesouro escondido, né? A Bíblia fala, né, que Cristo é a rocha e a gente tem que edificar a casa sobre a rocha. Como é que você encontra a rocha, que é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra de edificação, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas foi colocada como a principal pedra de esquina, como Pedro fala em 1 Pedro 2, quando a nossa mente é visitada por esse firmamento, por essa abertura, por esse esticamento, a gente começa a ter um martelo espiritual na nossa mente. E a nossa mente, ela começa a martelar as coisas, nossa mente começa a investigar as coisas, nossa mente começa a cavucar, ou como a Rimena está falando aí, minerar. A gente começa um processo de mineração, de labuta mental, e Deus nos dá uma espécie de usina mental. Nós produzimos na nossa mente esse tipo de usina ali, que bate no ferro e vai espalhando ferro. E você sabe que um elemento muito importante no nosso quadro de referências é a espada. E você sabe, né, que a Bíblia, ela é comparada ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela é comparada ao mesmo tempo com a espada e é comparada ao mesmo tempo com a água. Então aqui nós temos a água de baixo, a água de cima, a separação entre as águas. Nós temos o firmamento lá no céu, os céus espalhados, e nós temos também a ideia também aqui de bater no metal. Bater no metal. E como é que se faz uma espada? Não é exatamente assim? A forja da espada não funciona dessa maneira? Então, é exatamente esse momento que você chega depois de ter passado por todas aquelas primeiras etapas aqui que a gente tratou nas 9 aulas anteriores. Nesse momento, Deus começa a criar uma forja.
dentro da sua mente, a forja no firmamento, a forja nos céus, e ele vai separando as águas, tá certo? O que está acontecendo aqui espiritualmente e materialmente? O seu pensamento agora, ele não é pensamento mais de olha como é que ele é nojento, olha como é que ela é metida, olha só que pessoa asquerosa, olha só como é que ela é feia, olha como é que ele é chato, olha como é que ele é arrogante, olha como é que ele é aquilo. Sua mente não tem mais espaço para isso. Sua mente se transforma numa usina de produção de espadas, de expansão e de firmamentos e de ouro e de metais preciosos e de espadas samurai, espadas de ninja. A sua mente se transforma numa fábrica, numa usina de expansão, tá certo? Talvez até o título desse Power Morning 10 poderia ser a usina de expansão, né? Só que a expansão, ela acontece quando você bate, ela acontece quando você trabalha, ela acontece quando você labuta, ela acontece quando você transforma a sua mente num laboratório, literalmente, ok, pessoal? Literalmente. Qual é a etimologia, ou seja, a origem da palavra laboratório? Labor significa trabalho, oratório significa oração. O que significa laboratório, então? É a união entre labor, que é o trabalho, e oratio, que é a oração. Então, quando você está focado em Deus e você deixa Deus conduzir a sua mente e o seu pensamento, ele é o seu quadro de referência, ele é o seu quadro ali de valores, ele oferece para você o seu GPS, ou seja, o seu roteiro, o seu critério de navegação, ele te dá um mapa, que é a palavra de Deus. Ele te dá a seta, que é a Bíblia. A Bíblia é a Torá. A Torá é seta em hebraico. Ele te dá o vento que te empurra no caminho, que é o Espírito. Quando você está permeado por esses elementos celestiais, a sua mente não tem mais espaço para inveja, não tem mais espaço para ciúme, não tem espaço mais para brigas, rixas, porfias, dissensões, inimizades, amarguras, perdão retido, não tem mais espaço. A sua mente, ela se transforma numa usina de expansão. A usina de expansão. Você tem ali a referência em Deus, a sua mente está sempre trabalhando em expansão. O que eu posso fazer para expandir o Evangelho? Que estratégia eu posso usar para anunciar a palavra de Deus? Que estratégia eu posso usar para cumprir o chamado, ir por todo mundo pregar o Evangelho? Que estratégia eu posso usar para cumprir aquilo que Jesus fala? Como crerão se não há quem pregue? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A sua mente vira uma usina de expansão. Você está ali batendo no ouro, fazendo o ouro ser espalhado, tá certo? Fabiano tá na área, perfil com fé também, meu sogro Edgar, valeu pela presença de vocês aí. O Fabiano falando, quando nós esvaziamos o Espírito, quando nós esvaziamos, o Espírito Santo ocupa o espaço. Amém? Então, pessoal, em vez de você acordar e falar, acordar pensando assim, como pode ele ter feito isso comigo? Como pode ela ter feito isso comigo? Como pode ele ser tão arrogante assim? Como pode? Essa pessoa é tão nojenta. Você acorda, querido. Você fica até com dificuldade para dormir, porque você quer dormir e já acordar pensando, como eu vou ganhar almas hoje? Como eu vou expandir hoje? Como eu vou ajudar pessoas hoje? Como eu vou tirar pessoas do sofrimento hoje? Como eu vou ser instrumento de luz para as pessoas hoje? Como eu vou resgatar os cativos, anunciar um ano aceitável do Senhor para aqueles que estão em sofrimento? Como é que eu vou fazer para atrair a atenção das pessoas para o fato de que existe um Deus que disse no Sermão do Monte, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Como eu vou fazer para mostrar para essas pessoas que, ainda que o mundo esteja em trevas, existe uma luz que está chegando. E essa luz apenas reflete em nós que somos os satélites, que somos a lua, mas o sol está chegando. O dia vai voltar, o dia está prestes a voltar. E nesse dia, no dia, nós temos uma luz poderosa. No dia, nós temos ali a fonte
da nossa energia. Sem o sol não tem agricultura, sem agricultura não tem alimento, sem sol não tem calor, sem calor não tem vida. O sol é a fonte de toda a vida na Terra, assim como Deus é a fonte de toda a vida no universo, porque foi Ele que criou o sol. Nós entendemos essa dinâmica. Nós entendemos que o coração de Deus é manso, é humilde e que Jesus estava sempre pensando em disseminar as sementes do Evangelho, né? Ou como aquela música do Tears for Fears falava, né? Sowing the seeds of love, né? Semeando as sementes do amor, né? Semeando essa semente do amor, semeando essa semente do Evangelho, semeando essa semente da restauração, semeando essa semente da cura. Amém? A Tairine falando, Jesus é a nossa estrela da manhã, exatamente. A estrela da manhã é o planeta Júpiter, quando ele aparece, né? Na manhã, né? Quando você consegue enxergá-la, é aquela estrela mais brilhante, aquela estrela que brilha mais. Então, olha que interessante, Deus criando o firmamento. Deus dá nas suas mãos um martelo na sua mente. Para que serve esse martelo? Para você pegar o ouro e falar, vou transformar essa pedra bruta de ouro numa barra de ouro maravilhosa. Na verdade, eu vou transformar essa pedra de ouro numa folha de ouro que vai se espalhar e vai embelezar não só a minha vida, mas vai embelezar a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Eu quero espalhar esse valor, eu quero espalhar esse ouro. Imagina você conduzindo o seu negócio, a sua empresa com essa mentalidade. Imagina você conduzindo a sua vida, a sua empresa, pensando assim, a minha empresa é um instrumento de bênção para o mundo. A minha empresa é esse mecanismo em que eu vou espalhar esse tesouro celestial, esse ouro, e na minha mente eu peço a Deus que me dê estratégias para eu labutar esse ouro, para eu bater esse ouro, para que ele possa se espalhar, para que ele possa se expandir. Eu quero dar uma amassada nele para que ele vá para os lados e que a minha empresa seja um instrumento de bênçãos, não só para os clientes, mas para os funcionários, que além de eu poder dar emprego para as pessoas que precisam, eu posso criar uma cultura celestial na minha empresa e eu possa abençoar todos aqueles que consumirem os meus produtos, que os meus produtos sejam sementes de vida, sementes do Evangelho, sementes de amor na vida daqueles que estão consumindo os produtos e os serviços que a minha empresa vai produzir. A palavra firmamento significa atmosfera também, né? Rakia significa atmosfera, ou seja, criar uma atmosfera celestial, criar uma atmosfera espiritual, uma atmosfera de Deus, tá certo? Espalhando esse valor, certo? Como a Cris está falando aí, muito bom espalhar valor. Exatamente, é aquilo que o Flávio Augusto chama de geração de valor, né? Infelizmente, muitas pessoas elas criam um negócio, um business, pensando só em preço. Mas a grande questão é você gerar o valor e não o preço. Por isso que hoje se fala tanto sobre equity. Equity é quando você cria uma empresa que ela gera valor, que ela pode ser vendida para alguém porque ela tem um grande valor. Você cria uma empresa que você não é a empresa. Ninguém vai comprar você, né? A empresa é Daniel Lopes. Quem que vai comprar o Daniel Lopes? Agora, se eu crio uma empresa, por exemplo, o Klaus, né, que a gente está criando, Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social, um grupo de estudos, uma academia, uma faculdade, a gente está criando valor, a gente está criando equity. Equity é quando você gera valor. É diferente de gerar lucro. Gerar lucro você tem que ter margem de lucro, mas para gerar valor você não pode ficar com lucro, você não pode reter o lucro, você tem que reinvestir o lucro. É por isso que a primeira vez que a Amazon deu o lucro, eles pediram desculpas para os acionistas. Falaram assim, desculpa porque a gente deu lucro. Por quê? Eles estavam numa meta, numa missão de crescer a empresa e gerar valor e não reter lucro. Eles não queriam falar, opa, ganhei um dinheirão esse mês, vou botar no meu bolso. Não, você vai reinvestir na empresa, porque assim a gente gera valor, a gente gera equity, a gente vai gerar margem, a gente vai gerar escala e a gente vai gerar recorrência e assim a gente vai gerar valor para isso. Imaginem esse pensamento, essa estratégia aplicada à nossa vida pessoal,
como se fosse um empreendimento, um empreendedorismo, e a nossa vida espiritual. Nós aplicarmos essa ideia da geração do valor, a nossa mente como uma usina de criação de peças de metais preciosos, de ouro. A sua mente ali está sempre martelando o ouro. Como eu posso espalhar esse valor? Pô, como eu posso espalhar esse ouro? Pô, como é que eu posso fazer com que esse ouro que está na minha mente, que é a palavra de Deus, que são as estratégias de Deus, como é que eu posso fazer esse ouro se expandir e alcançar aquele que está em angústia, aquele que está sem rumo, aquele que está sem perspectiva, aquele que olha para o futuro e não vê futuro, aquele que está angustiado, aquele que está preso ali na amargura, aquele que está preso ali nas coisas negativas. Eu quero espalhar esse ouro. A sua mente, ela vira uma usina. Você fica até com dificuldade depois de dormir. Porque você tem que tomar cuidado para não desenvolver aquele problema da síndrome do pensamento acelerado, tá certo? Tem dia que eu vou deitar que é tanto pensamento que vem na minha cabeça que me atrapalha a dormir. E outro dia, antes de ontem, eu tive tantas ideias interessantes que eu pensei, eu preciso ler. Eu estava deitado na cama, eu fiquei mais de uma hora com essa usina na mente e eu falei... O que eu precisava fazer era levantar, acender a luz e anotar essas ideias. Mas eu não posso levantar. Se eu levantar e acender a luz, eu vou demorar mais um tempão para conseguir dormir. E eu preciso dormir cedo, porque 7 da manhã eu tenho que estar com a galera lá no Power Morning, entenderam? Vocês acham que a ideia do Power Morning surge como? Surge assim. A mente vai... o martelo batendo, precisamos espalhar valor, precisamos criar valor, o dia precisa começar bem, o dia tem que começar com o pé direito, o dia tem que começar com Deus, tá certo? Às vezes você entra no Instagram e tem a galera falando ali sobre autoajuda, usando referências de cultura oriental lá, indiana, cultura oriental lá, japonesa, um monte de cultura. Aí você fala, meu Deus, o manancial da cultura, o manancial do conhecimento, o manancial da força, o manancial da vida, que é a palavra de Deus. Esse tem que ser o nosso alimento. Eu falei, eu tenho que entregar esse alimento. Eu preciso compartilhar esse alimento com a galera, eu preciso compartilhar. Eu quero acordar cheio de gás de Deus, eu não quero fazer isso sozinho, eu quero compartilhar isso com todo mundo, tá certo? Então é por isso que Deus fala, Vaiomer Elohim, Yehi Rakia, tá certo? Yehi Rakia, Betur, né? E no meio, Hamaim, Yehi Rakia Betur Hamaim, Vayehi, Mavdil, né? Separação, aquela ideia de Badal, Bein Maim, Lamaim, ou seja, entre águas, separação entre águas e águas, separação entre águas e águas. Muito obrigado. Camille falando, estou acordando cada dia mais cedo para poder ter tempo para fazer essa devocional com Deus. Exatamente, a melhor maneira de começar o dia. Você tem grandes pessoas assim, tem pessoas muito legais assim que eu acompanho o trabalho, por exemplo, Jeff Walker. Jeff Walker é o americano que criou em inglês se chama PLF, a PLF, Product Launch Formula, a fórmula de lançamento de produtos, que aqui no Brasil foi popularizado pelo Érico Rocha, que é discípulo do Jeff Walker, que ele lançou a fórmula do lançamento. Eu acho maravilhoso o trabalho do Jeff Walker, eu acho que ele tem uma didática sensacional. O cara é mentor de grandes palestrantes como Tony Robbins, entre vários outros, né? Ele é mentor desses caras. O cara tem um patrimônio quase bilionário, um cara que tem uma vida muito legal, uma história de vida muito interessante, tá certo? E ele fala, é importante você começar o seu dia meditando, fazendo uma reflexão, fazendo uma concentração, fazendo um pensamento, projetando o que você quer para aquele dia, projetando aquilo que você quer para a sua semana. E é claro, eles estão fazendo uma meditação ali, né? Uma meditação estilo oriental, acho que não chega a ser uma meditação transcendental, mas uma meditação assim. E eu penso, se eu sou servo de Deus, eu preciso começar o dia fazendo essa meditação. Mas não uma meditação sem Deus, uma meditação com Deus. Então eu fui olhando esses caras que começam o dia cedo e com essa meditação, e eu falei, eu preciso fazer essa meditação, mas eu não vou fazer essa meditação nem sozinho
eu vou fazer essa meditação com Deus, com a palavra, com o manancial. Eu vou ligar o meu cabo de USB na fonte de toda a energia, de todo o conhecimento. Eu vou ligar a minha tomada na fonte de todo o conhecimento e eu vou me ligar em Deus. E eu falei, amém, vou fazer isso. Mas o que eu pensei? Eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou compartilhar isso, essas meditações matinais com a galera que está assistindo. Glória a Deus. E já que eu citei a história do Jeff Walker, deixa eu contar um pouquinho da história dele para vocês ver, para que vocês entendam como é que a vida ela toma rumos diferentes e quando a usina da forja, ela se instala na sua cabeça, a sua vida muda completamente. O que aconteceu? O Jeff Walker, ele tinha o seu emprego, ele trabalhava e tal, mas chegou um momento, ele já tinha a sua esposa, os seus filhos, e ele foi demitido, ele ficou desempregado. E aí, o que acontece? O Fábio está falando, sua responsabilidade aumenta, Daniel. Muita gente tem sido motivada a acordar recebendo a palavra com Power Morning. Valeu, glória a Deus, tá bom? A Osana falando nos incentivar a buscar essa fonte inesgotável, amém. Olha que interessante a história do Jeff Walker. Um americano ali, que tem o seu emprego, sua esposa, sua família, segue aquela sua vida ali. De repente ele se vê na situação de desemprego. E aí o que aconteceu? A esposa dele continuou trabalhando e chegou um momento que ela sustentava a casa e ele se transformou naquilo que os americanos chamam de stay home dad, né? O pai que fica em casa. Então a mulher trabalhava e ele ficou criando os filhos. E aí as coisas foram caminhando, ele ficava em casa cuidando das crianças e inevitavelmente, no momento, a esposa começou a falar, mas e aí, você vai ficar em casa o tempo todo? Você não vai produzir? A gente precisa complementar a renda? Precisamos fazer alguma coisa? Então, o que ele fez? Ele pensou assim, preciso criar algo. Aí a mente começa a martelar. Preciso criar algo. O que ele fez? Ele começou a pegar dicas de mercado financeiro e começou a mandar para os amigos por e-mail. Começou a mandar essas dicas por e-mail, tá certo? Criava a dica ali, soltava de manhã cedinho, mandava por e-mail, ia criando ali essa geração de valor, né? Ele começou produzindo ali um material gratuito e dando para as pessoas. E aí depois ele teve a ideia. Eu já criei aqui uma lista de e-mail, eu tenho uma lista de pessoas que eu mando esse material e agora eu vou oferecer para eles um além, eu vou oferecer um plus, vou oferecer algo a mais. Só que esse algo a mais eu vou cobrar ali um valorzinho simbólico. Vamos ver se funciona. E aí funcionou. E ele percebeu que existe uma dinâmica na psicologia da venda, que é uma dinâmica como se fosse do gatilho da retribuição. O que significa esse gatilho da retribuição? Quando você dá um presente para uma pessoa, essa pessoa se sente na obrigação de retribuir o presente. Ela se sente na responsabilidade de ter que dar algo de volta, né? Você tá encontrando com um amigo, ele te dá um presente muito legal. O que você vai fazer? Vou comprar um presente legal para ele também, não é verdade? Você fica com essa sensação de que, poxa, eu fui abençoado, eu quero retribuir. Então ele começou a perceber esses gatilhos. Ele começou a perceber que das 1000 pessoas que assinavam a newsletter dele, né, a lista de e-mail, ele percebeu que essas pessoas tinham um senso de pertencimento, né? Um senso de exclusividade. Nós pertencemos a essa lista. Então ele criou uma lista mais interna, ele criou uma lista mais fechada. Então as pessoas começaram a ficar com aquele desejo também de participar de um grupo mais fechado, aquele senso de pertencimento. E aí ele percebeu que tem também, quando ele fala, venham para o grupo fechado, não funciona tão bem quando ele fala assim, venham para o grupo fechado, é só essa semana. Ou seja, tem o gatilho ali da urgência. Eu tenho que entrar agora. Se eu não entrar agora, eu perco essa oportunidade. Então ele foi criando toda a base de funcionamento dessa ideia da PLF, Product Launch Formula, né? Você criar o passo a passo de você criar um online business, né? Um negócio online, em qualquer área. E aí o que ele fez? Ele foi desenvolvendo esse trabalho, conseguiu um sócio, e ele conseguiu ali criar uma grande lista de e-mails, né? Conseguiu uma clientela muito boa. Depois de 6 anos fazendo isso, o business cresceu e ele atingiu o seu primeiro milhão. Depois de 6 anos, ele atingiu o seu primeiro $1 milhão.
E aí, sabe o que aconteceu? Ele disse que quando ele atingiu o primeiro milhão, o sócio dele decidiu romper com ele e ao romper levou todos os clientes. Ou seja, ele falou que depois de 6 anos criando aquela empresa com sócio, ele quebrou. Ele ficou ali quebrado, que ele perdeu a clientela toda porque o sócio levou. Aí você tem duas opções. Você tem a opção da revolta e você tem a opção do melodrama, né? Na verdade, você tem 3 opções, 2 ruins e uma boa. Você tem a opção de ficar revoltado, indignado, ou você tem a opção de ficar melancólico. O meu sócio acabou comigo. Ou então, ele vai pagar, a vingança vai chegar, né? Começar a lançar um monte de maldição sobre a vida dele, que ele quebre, que dê errado, isso não se faz, só jogando coisa ruim. Essas são as 2 opções ruins. Qual a opção boa? A opção boa é: eu não tenho derrotas, eu tenho aprendizagens. Então, peraí. Durante esses 6 anos, eu desenvolvi um método para criar um negócio. E eu criei um negócio vendendo consultoria de mercado financeiro. Então, eu criei um método para vender um produto. Então, eu vendo o produto utilizando o método. Presta atenção nesse gatilho aí, nessa virada. Eu criei um método próprio, que é o PLF, o Product Launch Formula, e eu uso esse método para lançar um produto. O produto que eu lanço, que me dá a renda, é a consultoria de mercado financeiro. Mas por que será que em vez de eu usar a minha técnica para lançar um produto, por que eu não transformo a minha técnica no meu produto? Por que em vez de usar um conhecimento para vender um produto, eu não vendo o conhecimento? Por que eu não pego esse método que eu criei e eu vendo o próprio método, eu ensino o próprio método? Por que em vez de eu usar uma ferramenta para vender o meu produto, por que eu não vendo a ferramenta? E ele falou, opa, vou vender a ferramenta. Aí sabe o que ele fez? Antes, ele diz, né, nos seus depoimentos, na minha primeira jornada, eu demorei 6 anos para chegar a 1 milhão, né, usando o meu método para vender um produto que era uma consultoria de mercado financeiro. Quando eu tive essa ideia de que o grande valor que eu criei não era a consultoria de mercado financeiro, mas era o próprio método, e eu percebi que eu poderia vender o método e não a consultoria, que o próprio método ele é o grande valor que eu gerei, ele falou que quando ele teve essa ideia e ele iniciou a segunda empresa sozinho, vendendo o seu próprio método, que era o mérito dele, foi ele que criou aquilo, ele falou, antes eu demorei 6 anos para chegar a 1 milhão. Depois que eu fiz essa virada, em 6 meses eu cheguei ao segundo milhão. Tá certo? Às vezes a gente olha para o negócio e fala, isso aqui é a fonte da minha vida. Se eu perder isso aqui, já era. E aí, de repente, Deus está te retirando daquilo para você ver que existe um mundo muito maior lá fora. É como se fosse um parto, pessoal. É igualzinho ao parto. Você sabe que o bebê, no corpo da mãe, ele é um corpo estranho. Ele tem um DNA diferente. Ele não é idêntico à mãe. Ele é um corpo estranho. E eu pergunto para vocês, o que acontece no nosso corpo quando ele é invadido por um corpo estranho? O corpo ataca o corpo estranho, não é verdade? Imagina, entra lá um agente causador de alguma doença. O corpo manda vários soldados para lá e tenta destruir o invasor. Isso acontece, por exemplo, quando a gente fala de transplantes de órgãos, né? Às vezes o corpo rejeita aquele novo órgão, porque o corpo fala, é um corpo estranho, precisamos retirar isso daqui. O corpo não entende que é um corpo estranho, mas é para o nosso benefício. Então o modus operandi do nosso corpo, do sistema imunológico, ele vê o corpo estranho e ele expulsa. E aí eu te pergunto, o que acontece no corpo da mãe para que ela não expulse o bebê e atrapalhe o desenvolvimento do bebê? Um hormônio é gerado, eu não me lembro se é a progesterona, um hormônio é liberado no corpo da mãe para que o corpo do bebê fique invisível
ao corpo da mãe. É como se o bebê entrasse em modo stealth, em modo invisível. Tá certo? É como se o bebê voasse abaixo do radar. É como se o bebê se revestisse do manto da invisibilidade. Ele fica ali invisível dentro do corpo. O sistema imunológico do corpo da mãe não consegue identificar a presença de um outro ser ali, porque aquele ser é diferente. O bebê não é uma extensão do corpo da mãe, o bebê é um outro ser, ele tem um outro DNA, ele tem uma outra impressão digital, ele tem uma outra estrutura biológica diferente. E aí o que acontece? O bebê ele é protegido até o momento que ele esteja pronto para sair. Quando ele está pronto para sair, está ali acostumado, né? O bebê já está 6 meses na barriga da mãe, ele está acostumado com aquele ambiente caloroso, aqueles barulhinhos que ele ouve da mãe falando com ele está ali no líquido amniótico, ele está com o cordão umbilical recebendo ali os nutrientes e o cordão umbilical também retirando as impurezas, ele está numa situação confortável. Mas eu pergunto para vocês, o bebê pode ficar eternamente dentro da barriga da mãe? Não pode. Não vai ser bom para ele. Vai dar problemas sérios para eles. E para a mãe também. Ele precisa sair. E aí, quando o corpo percebe, né? O corpo da mãe enganando a si mesmo, né? Quando o corpo da mãe percebe que o corpo do bebê já está pronto, o corpo da mãe retira esse hormônio, o hormônio da invisibilidade. E o que acontece? Lá, quando chegam as últimas semanas, o corpo da mãe percebe que tem alguém estranho ali dentro. E falou, opa, peraí, de onde que veio esse bebê? Eu não tinha visto isso. Sai daqui, sai. Começam as contrações. O que são as contrações? É o corpo da mãe falando, peraí, tem um corpo estranho aqui, sai. Só que esse sai, vamos supor que o bebê está consciente ali. O bebê está pensando, mas por que estão querendo me expulsar daqui? Por que essas contrações? Por que eu estou sendo amassado? Por que eu estou sendo empurrado para sair? Estão me despejando? Estão querendo me despejar daqui? Mas o bebê não sabe que se ele não for despejado, ele não vai sobreviver. Ele precisa sair. Ele está pronto para sair. É um desafio. Ele vai ter que desconectar o cordão umbilical. Ele vai perder a sua jacuzzi da bolsa, do líquido amniótico. Ele vai perder a jacuzzi. Ele estava ali numa jacuzzi, tranquilo, com o alimento chegando, não precisava correr atrás de alimento, não precisava puxar o seio da mãe ali, né, mamar, fazer a sucção, gastar energia com a musculatura da boca, não precisava. O alimento chegava tranquilo, ele estava acomodado, ele estava tranquilo. Mas aí Deus fala, peraí, está na sua hora. Não, mas eu não quero. Tá na sua hora, é a sua hora. Você precisa sair. Se você não sair, vai ser ruim para você. Pode ser até fatal. Você tem que sair. E aí o corpo da mãe começa a contração, a empurrar. Sai daqui, o corpo estranho. Vai para fora. Aí você fica pensando, por que estão fazendo isso comigo? Estão querendo me empurrar? Tá tão bom aqui, Deus, eu tenho cordão umbilical, eu tenho líquido amniótico, tá tão quentinho aqui, tá tudo tão estável. E aí o corpo começa, sai. Aí o bebê, pô, mas não quero sair. Mas é pro seu bem. É pro seu bem. Foi isso que aconteceu com o Jeff Walker. O Jeff Walker, ele estava numa sociedade e a mãe expulsou ele. E ele nasceu e falou, e agora? Eu nasci. Eu não tenho mais cordão umbilical, eu não tenho mais líquido amniótico, eu estou tendo que respirar agora, eu estou com frio. E aí, ele olhou e falou, peraí, agora surgiu minha oportunidade, eu não estou mais com o cordão umbilical preso, eu posso me movimentar. Agora eu vejo o mundo lá fora, agora eu tenho um outro alimento especial que é o leite materno. Agora eu estou livre para crescer. Tá certo? Talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida. A sua mente não tinha nenhuma usina na sua mente. A sua mente era apenas um cumprimento de tabela. Você estava vivendo como um robô, robotizado. Acorda, toma café, trabalha, volta para casa, janta e dorme. Acorda, toma café, volta para casa, janta e dorme. Fim de semana, que legal. Feriado. Vou fazer um passeio. Mas de repente, Deus
fala, tá na hora de nascer, tá na hora de ir pro mundão, tá na hora de crescer, tá na hora de soltar o cordão umbilical, tá na hora de começar a consumir outros alimentos mais robustos. Você agora vai pegar um leite materno cheio de anticorpos. Você vai estar preparado. Ah, mas aqui nesse mundo externo tem muitos perigos. Mas o leite materno vai te proteger. Ah, mas aqui tem muitos problemas. Você vai ter um grupo de proteção. Seus pais vão estar ali para te proteger. Ah, mas é muito incerto. São muitas possibilidades. Há muito risco. Mas a vida é assim. Você pode sucumbir diante das incertezas ou capitalizar em cima do que você tem. Você pode olhar para o copo meio cheio, meio vazio. Isso vai depender da sua metanoia, da mudança da sua mente. O que Deus está fazendo com você agora é retirar da sua mente aquele plano medíocre. Tá certo? Jesus não tem para nós planos medíocres. Deus não tem para nós planos medíocres. Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia fala, você foi escolhido como cabeça e não como cauda. A Bíblia fala, sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se tomarem algo mortífero não lhes fará mal nenhum. Sejam minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. Jesus também disse, veja como é que Jesus não quer mediocridade. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas deixo com vocês o Espírito Santo Consolador. Ele vos guiará em todas as coisas. Eu vou para o Pai, por isso vos digo, obras ainda maiores que as minhas vocês farão. E aí eu te pergunto, Deus gosta de mera rotininha? Deus gosta de mero cumprimento de tabela? Deus gosta de mero bater o cartão, ir embora e dormir? Deus não prometeu nem desejou isso. A Bíblia fala, a vontade de Deus é que nós possamos ir bem em todas as coisas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Como crerão se não há quem pregue? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Seja cabeça, não cauda. Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O mundo vos rejeita, porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Não vos admireis se o mundo vos rejeitar, porque antes de rejeitar a vós, rejeitou a mim. Valeu, Amanda, Marli. Obrigado aí pela presença de vocês. Estão entendendo? É a mente, é o firmamento. O firmamento é a usina dentro da mente. É você transformar pedras brutas de ouro em barras de ouro, em metais preciosos, em joias. É você pegar as coisas brutas e você se transforma numa indústria de construção de joias. Tá certo? Como é que você constrói essas joias? Você pega uma pessoa que está rejeitada, que está como um lixo, que a sociedade não quer nem saber dela, e você olha para aquela... Todo mundo olha para aquela pessoa e vê um zero à esquerda. Você olha para aquela pessoa, você vê uma joia. Você fala, eu vou criar uma joia em cima dessa pessoa. Esse cara tem potencial. Essa mulher tem potencial. Eles foram rejeitados, mas eu vejo nele o potencial. Você se transforma numa usina de joias e de metais preciosos, de joias. Imagina um artífice que faz um anel de ouro maravilhoso, um brinco de pedras preciosas. Você se transforma num artífice. Você se transforma num ourives. Você se transforma num designer de joias. Tá certo? Você é um designer de joias. Primeiro para a sua vida e segundo para a do seu próximo. Vejam como o Jeff Walker, ele tinha uma joia dentro de si e ele não identificou. Eu estou usando o método para vender
um produto? Por que eu não vendo o próprio método, que é muito mais valioso que esse produto? Quando ele teve essa tirada, ele se transformou num dos homens mais influentes de grandes empreendedores do mundo afora. É uma virada simples, mas é algo que você só atinge quando a sua mente deixa de ser o poço do lixo, o poço da inveja, o poço do ciúme, o poço da angústia e se transforma na usina das joias e dos metais preciosos. Cabe a você transformar a sua mente nisso. Está diante de você essa possibilidade. E eu digo para você, você tem um grande benefício nessa jornada, sabe por quê? É o que Deus quer. Deus quer exatamente isso. Deus quer isso para você. Ele quer que você seja uma luz colocada lá no alto para iluminar todo o quarto. Sabe o que significa a luz colocada lá no alto? Você vai ser referência para as pessoas. Mas quando todo mundo olhar para você e falar: poxa, que legal, você é muito bom, seu trabalho é maravilhoso, sabe o que você vai dizer? Glória a Deus. O brilho, a luz, a majestade é dele. Eu sou o satélite. Se ele parar de jogar luz em mim, eu apago. Eu sei que a luz não é minha, a luz é dele. E eu só estou fazendo isso porque foi ele que mandou. Então, essa é a estratégia. Quando nós, como cristãos, brilhamos, a gente tem que reconhecer que a luz não é nossa, que a luz é de Deus. E quando todo mundo olha para nós e fala: sua luz é legal, você fala: aí que você está enganado. A luz não é minha, eu não tenho luz. A luz é dele, ó. Aí eles vão falar: dele quem? Aí você vai falar: agora chegou o momento que eu queria. Agora eu vou te apresentar a fonte da luz. Tá certo? Nós somos como aquela lâmpada que eu já falei que atrai os insetos, né? Então a gente só atrai os insetos. É quando o inseto chega e fala: sua luz é muito legal. Você fala: não, a luz não é minha. Você quer ver a luz legal? A minha luz não é nada, porque eu sou só um reflexo, eu sou só uma sombra. Você quer olhar para a luz original? Olha só como é que ela é maravilhosa. Aí você aponta para Deus. Você é uma isca para pescar homens e mulheres para Deus. Tá certo? Você é a isca. Você vai montar um negócio, o negócio vai bombar. Aí quando todo mundo fala: nossa, Daniel, que maravilhoso, você fala: maravilhoso, admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, não sou eu, é ele. Amém? Você é a isca. Aí você fala assim: ah, legal, Daniel, essa metáfora da pescaria. Não fui eu que criei, foi Jesus que fez isso. Jesus chega para os discípulos, para o próprio Pedro, e fala: Pedro, vamos agora pescar homens e mulheres. Eu fiz a sua empresa bombar, mas agora eu quero você trabalhando full time para mim. Você pescou aí a passagem da pesca maravilhosa, mas agora vamos pescar homens e mulheres. É claro que naquela época eles pescavam muito com rede, né? Que é um tipo de pesca diferente da pesca de anzol. Mas pense na pesca. Para você pescar, você tem alguns instrumentos. Você tem a vara, você tem a linha, você tem o anzol e você tem a isca. Tá certo? A isca é o que chama o peixe. O peixe é atraído pela isca. Nós, como cristãos, somos a isca. A nossa empresa é a isca. Quando o cara conhece a sua empresa, vai conhecer a sua cultura organizacional e vai ver que a sua cultura organizacional é 100% calcada nos valores bíblicos. E ele vai falar: caramba, eu achava que cristão era pessoa assim meio reacionária, né? Meio travada, meio quebrada, né? Só a gente pobre que era crente. Agora eu tô vendo que tem pessoas assim com a mente bem estratégica que são cristãs. De onde será que ele tirou essas referências? Aí ele vai ver que você tirou tudo da Bíblia. Aí a pessoa: então a Bíblia pode me dar esse tipo de referência? Legal. Ou seja, você é a isca, o seu valor que você vai criar é a isca, a luz que está em você não é sua, é de Deus. Você é meramente um atrativo para trazer as pessoas para perto. E quando elas chegam perto e falam: sua luz é muito legal. Você fala: mas deixa eu te contar um segredo, não é minha não. Você quer ver uma luz legal mesmo? Olha só ali, ó. Essa é a luz que você fica maravilhado, que quando você conhece, muda a sua vida. A pessoa chega para você e fala assim: caramba, você mudou a minha vida. Você fala: não. Quem mudou a sua vida foi quem mudou a minha vida.
Isso tudo que eu te falei não foi eu que inventei. Eu estou só funcionando como mensageiro aqui. Eu sou só o jornalista que está reportando a notícia. Quem mudou a sua vida foi o que mudou a minha vida, que é aquele que está lá no céu olhando para você e falando: vamos lá, campeão, deixa de ser um bebê, sai do ventre da mãe, vamos tomar alimento mais sólido e vamos conquistar tudo que Deus nos deu para conquistar, porque a gente recebeu de Deus essa incumbência, ok? Valeu, pessoal? Então, guarde esse conhecimento. Você tem a opção hoje de escolher se a sua mente vai ser um lixão, um depósito de lixo, de sentimentos ruins, ou se a sua mente vai ser uma usina de pedras preciosas. Você vai decidir se você vai ser uma sombra no mundo, um zero à esquerda, ou se você vai ser um ourives de Deus. Seja um ourives com a sua própria vida e seja um ourives com a vida do próximo. A Bíblia diz: olhe para o próximo como se ele fosse maior do que você. Por que as pessoas olham para o próximo e não dão valor ao próximo? Porque elas se acham melhores do que os outros. Eles olham uma pessoa que está quebrada, que está desempregada, que está com a família destruída, que acabou de se divorciar, que está com os filhos ali com problema com entorpecentes ou outros problemas. O ser humano tende a olhar e falar: olha como é que esse cara administrou mal a sua vida. É uma vida mal sucedida. Ele não gerenciou bem a sua família. Ele não gerenciou bem a sua empresa, não gerenciou bem o seu relacionamento, não criou bem os filhos. Coitado, é um pobre coitado. É assim que o homem normal pensa e a mulher normal. O homem espiritual olha para essa pessoa e fala: ninguém está dando valor para ele, mas eu vejo ali uma joia. E eu vou pegar essa joia que está escondida em cima de um monte de sujeira, eu vou tirar essa sujeira e vou mostrar para ele mesmo que ele tem uma joia dentro de si e não sabe. E essa joia da vida dele vai servir para distribuir valor e bênçãos para muitas pessoas que com ele interagirem. Ok, pessoal? Esse foi o nosso Power Morning 10. Temos mais 2 aí para continuarmos, ok? O Power Morning ele acontece de segunda a sexta, então na semana que vem a gente continua esse caminho, tá certo? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. O Power Morning, se Deus quiser, vai virar um livro. A gente vai ter algumas conversas bem legais sobre isso essa semana, se Deus assim permitir. Então, esteja em oração por isso, porque eu quero entregar esse conhecimento aqui para vocês em livro também, que eu acho que é legal, você anota, você reflete, a gente vai expandir, vai encorpar, então vai ser uma benção. Fiquem em paz, Deus abençoe vocês, examine todas as coisas, retenha o que é bom. O vídeo vai ficar disponível lá no YouTube também, para você assistir depois, no canal Manual da Independência. Lá tem um benefício porque você pode assistir acelerado, tá certo? Obrigado, JP, Isaías, Fábio, Leitão, Aline, Alex, a Steph está sempre conosco aí, Caterine, Depil, Perfil com Fé, Edgar, meu sogro, a Ana, a Alô aí, minha mãe, Cezinha, Azul, Rafael. Obrigado a todos aí pela presença. Amanda, valeu mesmo. Ângela Madeira, valeu Ângela, obrigado pela presença. Rimena Cubilhos, muito obrigado. Alex, valeu aí pela presença de todos vocês. Nani, peço só uma gentileza para vocês aí, Patrícia, Casa Fraga, me ajude a compartilhar, tem um botãozinho aqui de compartilhar, dá um print, compartilha, me marca lá, para a gente fazer essa mensagem chegar para o maior número de pessoas possível, ok? Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, tenham um fim de semana abençoado, que Deus nos proteja da falência, das enfermidades e do desemprego e te dê estratégias do céu para você transformar pedras brutas em joias preciosas. Um abraço, fique com Deus.